Família 78 centavos, vídeo novo começando. E você que pensa um dia em estudar ou morar fora, as experiências dos pais que já fazem isso, né, sempre somam de alguma forma, às vezes por uma frase, às vezes por uma experiência. Então hoje eu trago para vocês aí um amigo meu, um cara aí que tem um canal muito legal em Boston, que é o Anderson, do canal Nossa Vida USA. E aí ele vai vir aqui para falar um pouquinho sobre a experiência deles com os filhos lá em Massachusetts. Vídeo novo começando agora. Anderson, obrigado aí, cara, por participar do vídeo. E eu sei que você tem 2 filhos, mas antes de começar a te perguntar um monte de coisa, fala um pouquinho, se apresenta aí pro pessoal. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Anderson, o pessoal me conhece como Anderson Farm. Vivo aqui nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, há 4 anos. Tenho 2 filhos, como o Rodrigão falou aí, o Alisson, que tem 7 anos, e a Vicky, que é Anna Victoria, que ela tem 2 aninhos de idade. Baseado nesse teu cenário, com certeza o Alisson teve maior desafio do que tua pequena, que já basicamente é americana, porque ele teve uma vida realmente no Brasil. Ele experimentou uma série de coisas, ele já veio falando português. Como é que foi a adaptação dele, assim, de chegada? Como é que foi a adaptação dele aí nos primeiros dias, né, no primeiro ano? Como é que foi a questão do idioma? Até foi meio complicado, porque assim, ó, quando a gente veio pra cá, o Alisson ele tinha um probleminha que era adenoide, eu acho que era uma coisa assim, e ele tem essa, sabe aquela pelezinha que a gente tem embaixo da língua? A dele era um pouquinho maior, e o médico no Brasil não resolveu, não fez nada. E quando chegou aqui, ele fez uma cirurgia onde cortou essa pelezinha embaixo da língua pra deixar um tamanho normal, né? E fez a retirada da adenoides e amígdalas. Acho que foi isso. Então, a partir disso, ele começou a conversar melhor, porque antes ele falava com um pouco mais de dificuldade. Mesmo no português ele se comunicava, mas com um pouco de dificuldade de muitas palavras. Então, o que aconteceu? Vindo pra cá, nós em casa sempre falamos somente português com nossos filhos, e ele começou a se adaptar mesmo com desenhos, canais que a gente assistia somente em inglês, para mesmo poder imergir um pouco, sabe? A gente conversa no português em casa, porém as programações de TV geralmente no inglês, para até mesmo poder preparar ele para a escola no pós. Como ele chegou com 3 anos, ele não estava indo para a escola ainda, e começou a ir para a escola praticamente com uns 5 anos, 4 anos e uns quebradinhos. Mas e o idioma lá na escola? Foi bem, tipo, como é que foi? Tem escolas, Rodrigo, aqui nos Estados Unidos que tem a imersão dividida, vamos dizer assim, né? Onde eles colocam o aluno com parte das aulas em português e parte das aulas em inglês para ir indo aos poucos. Porém, na escola que meu filho estuda, ele já entrou direto no inglês puro, sem nada de português. Então, acredito eu, como não estava na pele dele, que seria um pouco mais difícil, mas os professores são bem preparados, tanto é que eles tentam ensinar a criança, nem que seja com gestos de início, até que fique tudo redondinho, mas como eu não estava na pele dele mesmo, eu não consigo dizer com precisão se ele sentiu muita dificuldade no início, mas com certeza, por ser um mergulho direto no inglês, não deve ter sido tão fácil não. E aí fica o outro lado, e a sua filha, como é que tá? Ela tá aprendendo português? Porque uma coisa que nós percebemos aqui, Família 78, é que normalmente as crianças acabam selecionando o inglês como idioma principal, porque é o que eles assistem em televisão, é como eles conversam com os amiguinhos na escola, o dia a dia deles é realmente inglês. O Enzo, por exemplo, tem um amiguinho chamado Joaquim, e quando eles brincam em inglês. E os dois são brasileiros, mas eles brincam em inglês. Mas a tua filhota, cara, como é que tá isso? Claro. O Alisson também tá aprendendo português, já abandonou a língua? Ela é americana, ela é americana já, nós falamos com ela somente no português, assim como nós fizemos com o Alisson, né? Nós falamos com ela somente no português, os jogos que ela joga no tablet dela, as coisas que ela faz na vidinha, grande vidinha dela de 2 anos de idade, é tudo no inglês, mas ela conta no português de 1 até 10, 11, e no inglês de 1 to 10, que é de 1 a 10 também. Então ela tá indo com os dois, assim, ela fala bastante palavra no inglês também, porém acredito eu que ela vai crescer com essa vamos dizer assim, balanceamento no idioma. Então vai ter o português e o inglês como idioma dela. Já o Alisson, hoje em dia,
já é um pouquinho diferente. Ele está tendo um pouco mais de dificuldade com o português. O português dele é meio enrolado. Ele tem um pouco de dificuldade ainda com o português da seguinte forma. Às vezes nós estamos conversando no português, só que ele faz literalmente a tradução do inglês para o português, para as palavras que ele conhece. Então às vezes as palavras ficam meio fora de ordem, meio fora de sentido, entendeu? Ele tem um pouco de dificuldade assim ainda. Creio que o Enzo também passa por esse mesmo, né? O Enzo, pra você ter uma ideia, ele não consegue traduzir a palavra animal, o plural de animal em português, porque em português é animal, animais. Em inglês ele usa o animals, e ele sempre usa o animals por aqui também. Então, assim, tem essa coisa da tradução, né, meio ao pé da letra, às vezes mistura uma palavra com outra, mas ele usa bem, assim, ele tem uma chavinha que, se ele tá aqui com a gente, ele tá falando português. Em casa nós só falamos português. Se a gente encontra ou passa por um americano, ele só vira a chave e já começa a falar inglês lá com eles. Ok, a questão do idioma eu acho que ficou bastante claro, mas e a questão da saudade, que acho que é um dos maiores, se não for o maior desafio para quem está fora, né? Como é que foi, por exemplo, para o Alisson não ter festa de Natal, Ano Novo, aniversário, perto dos avós, vocês se falam muito, como é que é esse dia a dia? Então na época a gente conversava muito com nossos pais através do Skype. Hoje em dia facilitou um pouco mais, nós estamos mais com o WhatsApp, então a gente conversa praticamente diariamente, não temos mais aquela coisa como era, chegava o sábado, chegava o domingo, ia para casa dos pais, fazia carne lá na casa deles, ficava mais em família, né? Hoje em dia a gente conversa mais online, logo eu acho que meus pais vêm visitar aqui a gente, nós vamos visitar eles, sei lá, a gente tá organizando isso. Então daí é onde meus pais vão vir a conhecer a Vicky, que ainda não conheceram pessoalmente, né? Somente através dos vídeos e áudios e tudo mais, fotos e coisa assim. E Anderson, para concluir, cara, qual é a dica de ouro? Se um dia, né, os pais que estão nos assistindo pensam, se planejam, se programam de fazer um intercâmbio fora, estudar fora, qual seria a dica de ouro que você daria para eles? Dica de ouro, eu acho que a principal delas também seria aquela de os pais poderem coletar o máximo de informação possível, ou seja, aprender o máximo de inglês possível para que cheguem aqui, possam procurar às vezes uma escola que possa dar essa opção de inglês e português para os filhos, que tem escolas que tem a opção de ter o inglês e o português, assim como lá na cidade de Framingham, que fica a 40 minutos daqui, em torno de 28 milhas. Lá na escola de lá geralmente tem os professores do português, os professores... Geralmente tem os professores do português e os professores do inglês. Então eles vão preparando a criança aos poucos e medindo o nível, a nota que eles têm na conversação em inglês, na escrita. E quando eles veem que a criança está preparada, eles jogam somente para o inglês, mas começa com um misturado de português e inglês. Então acredito eu que isso vale muito a pena. Tomem o máximo de informação possível antes de vir, vejam a escola que você vai colocar seu filho, se ela tem a opção de multi-idiomas, que isso com certeza vai ser uma mão na roda para os seus filhos. E deixo aí, como o Rodrigo falou, tá aí na descrição para vocês o link do canal Nossa Vida USA, se você quer conhecer um pouquinho da vida aqui em Boston e saber preços e muito mais que eu mostro no canal, e a nova fase que vem por aí, é só acompanhar lá no canal Nossa Vida USA. Rodrigão, obrigadão mesmo pelo convite, prazer estar participando aqui, passando informações para vocês. Espero que todos tenham entendido e deixe os comentários aí embaixo. E você percebeu que eu tô de visual diferente, né? Antes desse vídeo acabar, você vai saber nos próximos dias por quê. Então já se inscreve aqui no 78 centavos. Amanhã tem vídeo com o Pavone, nós visitamos um condomínio muito legal, que tem um toboágua, tem onda artificial, tem campo, muito legal aqui em Orlando. Por favor, volta aqui para ver esse vídeo. Essa semana também, se tudo der certo, vai ter vídeo com a dona Rafaela, falando sobre a formatura dela do ensino médio. Não esquece de ir lá também no canal do Anderson para dar uma olhada lá, a parte que eu faço as perguntas para ele. E eu queria falar mais uma coisa para vocês. Nós falamos sobre planejamento, nós falamos sobre como se preparar, como ir para fora. Quero mais uma vez reforçar a dica do chip da EasySim for You, que é um serviço que você consegue contratar do Brasil. Você recebe no seu endereço do Brasil o chip internacional, você espeta no seu celular dentro do avião, e quando você chega aqui em Orlando, em Massachusetts, ou em outros 200 bilhões de destinos diferentes, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, em outros lugares, você já chega conectado. E aí, se você precisar de um suporte é em português. Se você precisa tirar qualquer dúvida, se você precisa ir até a loja, né, pelo telefone você resolve. Então, mais uma vez, recomendando nossos amigos, www.easysimforyou.com, e a gente se vê amanhã de novo, tá bom? Não esquece de clicar aqui nos cards, vai lá conhecer o canal do Anderson.
Tchau.